imagem desses quatro. Olha só a história que acaba de me chegar com exclusividade. Vem para mim. Um eletricista foi morto pelo cunhado, amando da própria irmã. Flávio está desconfiado que está sendo traído. Ele começa então por conta própria a investigar e descobre que a esposa está tendo um caso com o cunhado Márcio. Flávio conta para a irmã que o marido dela, a irmã dele se chama Fábia, que o marido dela está saindo com Fernanda. Mas Fábia não acredita no irmão, fica do lado do marido. Os irmãos começam a brigar e Fábia ameaça Flávio. Diz que o eletricista tem dia e hora para morrer e que isso aconteceria em menos de 24 horas. Fábia pede para o marido matar o irmão. Olha só a crueldade. A própria irmã pediu a cabeça do irmão. Vem para mim. Quando Flávio sai de casa, ele é cercado por Márcio. Márcio atira e foge. Fábio e Márcio são indiciados, portanto, pela morte do eletricista e eles têm a prisão decretada. Eles vão à delegacia e vejam o que acontece. Uma família destruída pelos ciúmes, uma história recheada de traição e muitas brigas. A Flávia, ela é casada com o Márcio e o irmão dela, o Flávio, ele tem um relacionamento com a Fernanda. Só que o que ninguém sabia, pelo menos os irmãos, é que o Márcio, ele era amante da concunhada, a Fernanda. Toda essa história, ela poderia ter terminado quando os irmãos descobriram que eram traídos. Mas o improvável aconteceu. A Fábia preferiu acreditar no marido. Ignorou a declaração do irmão, que descobriu que ambos eram traídos. Foi então que ela, a Fábia, arquitetou a morte do próprio irmão. Dois casais que se misturam e tudo termina em tragédia. O tempo passa e os parentes de Flávio, que foi assassinado por Márcio, amando da própria irmã, estão com medo e hoje preferem não mostrar o rosto. Isso porque desde o dia do crime, os envolvidos estão foragidos. Eles estão sendo foragidos, eles vão ficar até o final foragidos. E quando pegar, já é tarde, eles podem entrar novamente e sair da porta da frente. Entendeu? Porque já que se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e se não pegarem eles? E se eles esperarem 1 ano, 2 anos e se entregar? Entendeu? E sair pela porta da frente, os familiares vão ficar indignados, porque ele infelizmente não volta mais. E os dois estão comendo, estão bebendo. Entendeu? E ele não tá, ele tá onde? Ele tá debaixo da terra. A mandante Fábia e o executor, o marido dela, Márcio, tinham 2 filhos e desde então as crianças também sumiram. Recentemente, o homem afirma que viu pessoas buscando objetos dos suspeitos na casa em que eles moravam. Mas para a polícia, o paradeiro dos 2 ainda é desconhecido. Ela sempre gostou de trabalhar, então em algum lugar ela tá trabalhando, entendeu? Ele também. Eles vão viver do quê? Eles precisam comer, entendeu? Tanto que as 2 crianças deles precisam ir para a escola, entendeu? Eles têm documento, as crianças ficam doentes. Em algum lugar eles devem estar, não longe, tão perto. Fábia é suspeita de ter encomendado a morte do próprio irmão. Márcio teria atendido o pedido da esposa, armado uma emboscada e assassinado o cunhado. A motivação seria, segundo a polícia, uma traição. Flávio era eletricista e estava desconfiado que estava sendo traído. Ele começou a investigar e descobriu que a esposa estava tendo um caso com o cunhado Márcio. E ele seguiu o carro e viu ele entrando dentro da casa dele, como ela estava trabalhando lá, e infelizmente ele pegou os 2, entendeu? E nessa que ele pegou, ele correu, ele voltou para trás, tentou conversar com a irmã dele. E nessa conversa que ele falou para ela, e ela não acreditou nele, ela foi. O eletricista Flávio estava determinado, contaria tudo para a Fábia. Mas quando foi até o local onde ela trabalhava, a mulher não acreditou no irmão, preferiu confiar no marido. Houve uma discussão generalizada. Depois do bate-boca, Fernanda saiu. Foi aí que Fábia ameaçou tirar a vida do irmão. Quando os familiares tentou apartar a briga, ela começou a falar que hoje ele não passava, de hoje ele não passava, que hoje a vida dele ia ser aquela última. E a Fernanda, nesse período de briga, a Fernanda foi embora.
Aí quando deu umas 5, 6 horas da tarde, ela ligou para Fernanda dizendo para ela vir se despedir do marido, que hoje seria o último dia de vida dele. Outros parentes dos irmãos presenciaram toda a discussão e tentaram, em vão, interferir. Fábio, traído pela companheira, estava decepcionado com a irmã. Ela duvidou dele. As promessas de Fábia iriam se cumprir. O Flávio, ele estava inconformado com tudo que tinha acabado de acontecer e preferiu se distanciar da família por alguns instantes, ir para casa, caminhar um pouco e pensar. Ele não estava acreditando que a própria irmã desconfiava dele. Por sua vez, a Fábia não acreditava no irmão que tinha dito que eles eram traídos pelos seus companheiros. Foi então que ela tomou uma atitude que mudaria de vez a vida de todos da família. O início de uma grande tragédia. Ela foi até a casa dela e lá pegou o carro. Entrou no carro, deu a partida e começou a circular pelo bairro. O Flávio, ele estava andando pela rua, não pela calçada, pela rua. Foi aí que a Fábia avistou o irmão de longe e resolveu acelerar. Ela queria, naquele momento, tirar a vida do próprio irmão. Ela então acelerou e tentou atropelar o Flávio. Só que ele percebeu a aproximação do carro e conseguiu desviar. Mas o que a Fábia fez? Desceu do veículo e foi em direção ao irmão. Aqui, na calçada, eles começaram a discutir, brigaram muito, gritavam, trocavam tapas. Uma grande discussão. O Flávio, principalmente, querendo se proteger e afastar a irmã. Foi então que ele saiu correndo. Foi embora correndo em direção à casa onde ele morava. A Fábia não ficou satisfeita. Entrou no carro mais uma vez e tentou encontrar a todo custo o irmão. Mas ela não conseguiu. Foi então que ela, mais uma vez, pensou uma alternativa para esse plano de vingança contra o irmão. Ela voltou para casa e lá daria início ao fim da vida do Flávio. Fábia contou o que havia acabado de fazer para Márcio, o marido infiel. Ela exigiu que ele executasse Flávio, o que ela não tinha conseguido fazer. O Márcio pegou o carro e começou a circular pelo bairro. Ele queria a todo custo encontrar o Flávio. E foi neste ponto da rua que tudo aconteceu. O Flávio, ele estava caminhando pela rua, andava naquela direção. O carro parou exatamente neste ponto. De dentro do próprio veículo, o Márcio viu o Flávio e o chamou pelo nome. Mas antes mesmo que ele pudesse se virar para ver o que estava acontecendo, o Márcio sacou a arma. De dentro do próprio carro, disparou na direção da vítima. Ao todo foram 5 tiros. O homem ficou caído ao chão. E o Márcio, de dentro do próprio carro, vendo tudo, fugiu em alta velocidade. Flávio morreu no local. Não teve tempo sequer de ser socorrido. Ao todo, 5 disparos. Márcio teria fugido, levando a arma do crime que nunca foi encontrada. Um dos parentes dele estava com ele na hora ali dos tiros, que um dos parentes dele viu. Ele tentou ainda falar com um dos parentes dele, mas infelizmente não saiu nada. Ele só começou a olhar e foi morrendo lentamente nos braços de um dos parentes dele. Os suspeitos de serem responsáveis pela morte de Flávio foram ousados. Se apresentaram na delegacia durante o período eleitoral. O Márcio vem e alega que houve uma briga entre ele e Flávio e ele teria virado a mão, o braço e teria efetuado o disparo contra Flávio. Todavia, essa versão é isolada e não corrobora com o conjunto de provas já colhidos. Sabendo dessa brecha da lei, se apresentaram, mas mesmo assim não ficaram impunes, foram formalmente indiciados pelo homicídio duplamente qualificado. Fernanda desapareceu. Fábia suspeita de mandar matar o próprio irmão. Márcio, o executor. Flávio, uma vítima que sequer teve a chance de se defender. Foi 2 irmãos que morreu, não foi só um. Então é ruim você perder 2 irmãos dessa maneira. Porque ela fez aquilo, ela está morta. Praticamente ela morreu junto com ele. Ela foi enterrada junto com ele. Familiares todos ficaram indignados. E para eles, ela não existe mais na vida deles.
Ela é um objeto que foi, infelizmente, junto com ele. Ela está morta junto com ele.